Aliás, quem vai trabalhar muito hoje é o Eduardo Oineg, jornalista da Band, apresentador do Jornal da Band e que vai mediar o debate do segundo turno na tela da Band e na Rádio Bandeirantes, 10h30 da noite, nesta quinta-feira. Oineg, bom dia, você tá bom? Bom dia, Thaís. Bom dia, Xará. Tudo bem? Salve. Bom dia, Oineg. Oineg, queria começar a conversa com você pedindo para você contar para o nosso ouvinte as regras do debate de hoje, porque tem uma novidade com um ingrediente muito interessante que foi combinada com os dois candidatos e que vai trazer ali a possibilidade de confronto direto entre eles, né, Oineg? Pois é, num primeiro debate, sempre você tem muitos candidatos. No caso de São Paulo, o primeiro turno foram 11 candidatos. Com 11 candidatos, regra é como regra em ônibus cheio. Você fala um passinho à frente, por favor, né? Para poder acomodar todo mundo. Então os tempos têm que ser curtos, as réplicas breves e as tréplicas bem curtinhas também. O tempo de apresentação, o tempo de encerramento é tudo muito curto, tudo muito curto. Quando você tem dois candidatos, a vida fica mais fácil. Mas o lado inovador desse debate é que o Fernando Mitre instituiu um banco de minutos. Na verdade, são dois bancos de minutos. Um deles é a soma da apresentação com encerramento, 4 minutos. De forma que se o candidato quiser falar, boa noite, meu nome é fulano, e gastar com isso 4 segundos, ele vai ter ao final do programa 3 minutos e 56 segundos para falar. Se ele, no entanto, resolver abrir falando 4 minutos, no final ele não fala nem boa noite. Cabe a ele administrar esse tempo. Quer falar 2 minutos para abrir, 2 minutos para encerrar, quer falar 30 segundos para abrir, 3:30 para encerrar, é com ele. Esse é o primeiro banco de horas. Abriu, fez sua apresentação, responde perguntas de jornalistas do Grupo Bandeirantes. Nessa fase das perguntas, aí sim, 2 minutos para resposta, 1 minuto para réplica, para o comentário, na verdade, e 1 minuto para réplica. Então vem o bloco que tem o segundo tal banco de minutos. Cada um vai ter 15 minutos para falar. E a gestão do tempo vai ser feita como no basquete. A bola rolou, conta o tempo, a bola parou, para de contar o tempo. O candidato falou, diminui o tempo, o candidato parou de falar, para de contar. Então, digamos, o candidato Edu Castro começa a falar, vai baixando o reloginho dele. Se os dois falarem ao mesmo tempo, é a única hora em que eu vou intervir. Ninguém é obrigado a fazer pergunta. É orientado. Olha, eles podem fazer pergunta. Agora, se o candidato resolver pegar a palavra e sair falando 15 minutos, o outro vai falar 15 minutos depois. Não acredito nisso. Mas o bacana é que, pela primeira vez, você não tem aquelas regras que, para entender as regras, você precisa de um manual. O manual das regras, como quem compra uma geladeira e desanima depois porque tem tanta instrução que você não quer usar, entendeu? São as seguintes, as regras do debate. Aí começa aquele monte de regra, parece aqueles programas de reality que você não entende nada. Bom, então você tem que correr, pular uma cerca, descer, passar debaixo do barranco. E que é compreensível que seja assim, porque você tem regras, você tem limitações instituídas pela legislação eleitoral. Nos Estados Unidos é mais flexível. O Edu Castro, que morou lá, viveu lá, acompanha os debates, Thaís, que acompanha os debates americanos também, é muito mais flexível. Um interrompe o outro. Claro, quando tem um Trump que interrompe demais, o mediador tem que intervir, né? Mas normalmente, um começa a falar, o outro fala em cima, daí o outro fala de novo. É bacana, assim, porque é como é a vida, né? A gente teve muito sucesso no primeiro debate. Eu não tive que fazer uma intervenção realmente importante. E eu acho que toda vez que o mediador aparece, é ponto negativo para o debate. Não porque a organização errou, mas é porque os candidatos estão fazendo lambança. Agora, quando vai e deixa, não precisa avisar, por exemplo, quando tiver o candidato A falando e ele terminar, que o outro tem direito a um comentário. Não precisa, porque não tem um terceiro. Então, quanto menos eu conseguir falar, melhor vai ser para a fluidez do debate, porque quem nos ouve agora está interessado em escolher um candidato a prefeito, né? Não está querendo escolher um apresentador. É um candidato a prefeito. E os dois candidatos fizeram um primeiro turno muito interessante.
cada qual na sua seara. Não sei se vocês concordam, mas a campanha digital do Guilherme Boulos foi muito bem feita e a campanha do Bruno Covas foi muito bem feita. Realmente chegaram no segundo turno os dois candidatos que mais investiram nesse projeto. O cavalo paraguaio caiu, aliás, é surpreendente porque ele teve a pior votação das 3 campanhas que ele disputou, sendo que é a primeira vez que ele conta com um padrinho. Ele não tinha padrinho das outras vezes, com o padrinho ele ficou ainda menor. Celso Russomano, que se quiser se candidatar de novo, é para ser a 4ª vez, né? Oi, é isso aí. Bem, vai aí, Edu. Oi, Thaís. Eu sei que tem muita gente que queria que fosse uma Olimpíada do Faustão, né? Desse um cotonete na mão de cada candidato, né? Torta na cara. Mas aí a gente não consegue ter acesso à proposta. A gente não consegue ter acesso à ideia. E aí os candidatos também não querem isso, não é, Edu? Muito embora é isso que eu ia dizer, Thaís. Esses dois candidatos pega mal para não eles. me parece não é o perfil deles, que a mensagem que eles queiram mandar seja essa de eu posso, eu aconteço, eu faço. Tanto que quem fez esse tipo de discurso na campanha política ficou abaixo de 10%, né? Perfeito. Claro que as pessoas querem vitalidade, claro que as pessoas... Nós temos um sistema... que é um sistema onde você tem um prefeito, um governador, um presidente, né? Então é um sistema que tem um chefe do executivo que não é resultado de uma conjunção parlamentar. Você tem alguém que mande, você quer alguém que mande, mas essa ideia do mandonismo, do prenda e arrebento, do eu faço, eu quero, eu posso, quem quiser que me desafie vai se entender comigo... Essa ideia é patética, ela é patética. Pelo menos na eleição de 2020, ela saiu do estado de patética para desprezada. Gente que diz também que vai fazer algo sem dizer como, também foi ficando para trás. Teve candidato no primeiro turno que disse que financiaria projetos sociais com o refinanciamento da dívida. Mas se refinanciar uma dívida é um acordo com a outra parte... Como você pode já redestinar os recursos que você nem sabe se vai receber? Não faz o menor sentido. Teve candidato que disse que diminuiria impostos com base no combate à criminalidade. Ora, mas quanto que há de crime nos setores onde esse candidato disse que existia? Ninguém sabe, não dá nem para saber se tem. Então, é um festival, é a palavra fácil, não, vamos combater a máfia, a máfia. Como a gente tem um histórico muito ruim no Brasil, de muitas máfias, se alguém pega e fala que vai botar o dinheiro do lado bom, com base na máfia, que é um negócio horroroso, as pessoas podem ser levadas a acreditar, mas a votação deixou claro que não. A votação que essas pessoas receberam foi uma espécie de punição. Nada contra elas. Foi assim, olha, eu não tenho nada contra você. Eu tenho contra aquilo que você representa nesse momento. E você representa nesse momento aquela política que eu não quero mais. Se vai, e eu cheguei a comentar isso com o Edu num dos nossos encontros, existiu um tipo de eleito de 2018 e 2020 produziu um outro tipo de eleito, pelo menos no primeiro turno, vamos ver no segundo turno se isso se repete. É Lulu Santos, né, Oineg? É música do Lulu Santos. Não quer dizer que eu te quero mal, apenas não te quero mais, né? Pois é. Agora, essa turma que se elegeu em 2018, se elegeu em 2018. Então vamos lá. Quando a gente fala assim, o presidente Bolsonaro foi derrotado no primeiro turno da campanha de 2020. Eu acho que foi derrotado. Mas se você prefere a derrota do presidente Bolsonaro, que fica no Palácio do Planalto, porque ele foi derrotado, mas ele está no Palácio do Planalto, ou a vitória de alguns que foram para o segundo turno, mas sequer vão ganhar a eleição, porque todo mundo já sabe que eles vão perder. E tem vários casos assim de segundo turno no Brasil, que você fala, não, esse cara a gente já sabe que... Eu não sei quem vão ser os vencedores de outros estados, mas nesse estado aqui eu já sei que esse vai perder, naquele outro eu sei que vai perder, porque as pesquisas já abriram com uma diferença monstruosa. E o presidente Bolsonaro continua com o seu poder. Então o fato é, os vencedores de 2018, entre os quais o presidente Bolsonaro e várias pessoas que abraçaram ou criaram a tal nova política, que não existe. A nova política é uma política ingênua e irresponsável, tanto que o presidente abraçou os velhos partidos tradicionais para poder governar.
Mas a turma de 18 vai encontrar em 2022 a turma de 2020. Quem for eleito agora, e esse grupo vai eleger alguém, vai escolher alguém para enfrentar a turma de 18. No caso da presidência da República, é Bolsonaro versus algum expoente dessa nova linguagem, que a gente não sabe como vai ser recebido em 2022, porque a gente não imaginava em 2018 que em 2020 seria o que está acontecendo. Como a gente não pode afirmar que em 2022 vai ser uma repetição de 2020. Mas vai ser um debate muito interessante, Thaís. Aqui em São Paulo, Bruno Covas e Boulos têm um perfil muito bom de televisão. Covas muito técnico, muito cuidadoso, muito educado. E o Boulos, uma vitalidade e uma capacidade de comunicação dele, é incomum. Ele tem isso. E aí tem que dosar. Quer dizer, quem for técnico demais pode parecer frio, e quem for sanguíneo demais pode parecer agressivo demais, e a gente já viu isso acontecer, né, Thaís? Quando o Geraldo Alckmin e Lula, que não dá para dizer que quer dizer, o Geraldo Alckmin é mais parecido com o Bruno Covas do que o Lula, certo? E o Lula é mais parecido com o Boulos do que... Claro. No entanto, é como se o Bruno Covas fosse para cima da jugular do Boulos, foi o que aconteceu naquele debate. O Geraldo Alckmin, irreconhecível, foi para cima do Lula. Foi muito mal assessorado naquele momento. Nossa! Né? Falaram, olha, vai lá e destrói que vai fazer sucesso. E as pessoas se assustaram, né, Oineg? Gente, mas o que está acontecendo com ele? Foi péssimo para a candidatura, né? Mas na hora, os tucanos saíram felizes. Pô, temos um cara que mostrou a que veio e tal. No entanto, as qualitativas e as pesquisas acabaram com ele. Ele desabou depois daquilo. É aquela história. Se o Jair Bolsonaro resolver ser fofinho demais no debate, vão dizer, não é ele, tá errado, tá performando, tá atuando. E se o Geraldo Alckmin resolver ser bravo demais, que foi o que aconteceu, também é a mesma sensação, não é ele. O Boulos é mais agressivo do que o Bruno Covas, e o Bruno Covas mais cuidadoso do que o Boulos. Nós vamos ver dois ótimos perfis, eu acho que é um programa muito interessante, bom segundo turno, tanto do ponto de vista das diferenças ideológicas, como das diferenças individuais. Qual estilo que vai prevalecer? Forma e conteúdo, que é o que leva em conta o eleitor na hora que vai votar, não é só o jeito, é também o que diz. Vai ser muito interessante. Eu vou ter o privilégio de estar lá, e todo mundo que sintonizar hoje na Rádio Bandeirantes, na Band News FM, na TV Bandeirantes, pode acompanhar, vai ser um espetáculo. Obrigado, Eduardo Oineg, mediador. Hoje, 10h30 da noite, o debate da Band no segundo turno da eleição municipal. Bom trabalho e boa sorte para o seu, Oineg. Valeu, estaremos juntos. Beijos.